A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, é um prazer estarmos aqui novamente nesse culto, no canal Falando de Deus. E que Deus fale grandemente aos nossos corações, que a palavra se enraize em nossas vidas. Quem já não se lembra do tempo de colégio, quando você chegava na época de fazer as provas? Para cada matéria havia, né, um dia específico para a prova, que durava em torno de 2 horas para que você respondesse. E eu me lembro muito bem que para alguns o tempo era mais que suficiente para se responder, para outros 2 horas era muito pouco tempo, né, para responder todas as questões. Tudo, claro, dependia de você saber responder as questões, mas eram momentos que dava até dor de barriga, né, de ter que fazer aquelas provas e sabendo que você precisava ter uma nota mínima para conseguir avançar de um ano para o outro. Era uma necessidade que tínhamos que ter naquela época, era necessário que assim fosse. E hoje ainda existe, né, as provas. E sempre que nós almejamos algo em nossas vidas, seja na vida secular, na vida familiar, nos estudos, nós passamos por provas sucessivas. Isso faz parte da vida do homem. Algumas até nos trazem alegria, como o caso de participar de provas esportivas, né, futebol, natação e outra, onde nós almejamos chegar ao pódio, ou pelo menos em um dos premiados do pódio. Em certos casos, até nós entendemos que a participação em si já é uma premiação. O fato de estarmos participando já é uma premiação. Mas alguma dessas provas, se você buscar na história, algumas até nos comove, porque ela envolve história de vida, lutas, muitas lutas, grandes dificuldades. E eu separei para você, para falar a respeito da prova de uma pessoa que chama-se Nicholas James Vujicic, conhecido como Nick Vujicic ou Vujicic. Depois você vai entrar lá no YouTube e vai buscar o vídeo dele. Ele é filho de pais sérvios, nascido na Austrália, tem 42 anos, acredito hoje, aproximadamente, é pai de 4 filhos e é um evangelista. Só que ele nasceu sem pernas e sem braços, porque foi vítima de uma terrível e rara síndrome chamada tetraamélia. Eu até busquei para saber o que era tetraamélia. Diz que é uma doença genética muito rara mesmo, que faz com que o bebê nasça sem braços e pernas e pode até haver outras deformidades. Então a sua vida foi cheia de dificuldades, de privações, de desafios. Ele foi proibido, olha que absurdo, foi proibido pela lei estadual de Victoria, lá na Austrália, de frequentar a escola devido à sua deficiência física, sem mesmo que ele tivesse uma deficiência mental. Ele não tinha deficiência mental, era física. E durante sua escolaridade, né, as leis foram mudadas, né, em virtude desse absurdo. E Vujicic, então, foi um dos primeiros estudantes deficientes físicos a se integrar em uma escola regular. Então, diz que ele aprendeu a escrever usando os 2 dedos do pé esquerdo, e diz que instalava um dispositivo no seu pé para facilitar, né, com que ele agarrasse objetos. Então ele também, né, aprendeu a usar computador, a jogar bola, a pentear o cabelo, a escovar os dentes, a pegar um copo de água, a ter o telefone, ou seja, ele, com muito sacrifício, ele passou por um processo de aprendizados. E Nick também sofreu muito bullying, cresceu muito deprimido. E aos 8 anos de idade ele começou a contemplar o suicídio. Olha que terrível. Então ele tentou pela primeira vez se afogar, porém diz que quando ele estava lá para se afogar, já na água, ele escutou uma voz, a voz de Deus falando para ele nadar. E quando ele estava flutuando, a sua mãe o veio e puxou ele da água e o tirou da água. Depois de implorar a Deus por diversas vezes para que suas pernas crescessem, seus braços crescessem, ele finalmente começou a perceber que a sua deficiência era inspiradora para muitas pessoas.
e ele começou a agradecer a Deus por estar vivo. A grande mudança, diz, né, a história dele, da sua vida, foi quando a sua mãe lhe mostrou um artigo de um outro homem que também tinha uma deficiência grave, né? E aí ele percebeu que ele não era o único, que ele poderia aprender a lidar com aquela situação e com os problemas. E aos 17 anos, então, ele começou a dar palestras em grupos de oração. Então diz que Nick se formou na universidade com 21 anos de idade em diplomação em contabilidade e planejamento financeiro. Ele começou as suas viagens como palestrante motivacional, enfocado os temas com adolescentes que hoje eles enfrentam. Seu objetivo era palestras inspiradoras para cristãos e não cristãos. E ele viajou o mundo inteiro e deu palestra para mais de 3 milhões de pessoas. Aí eu te pergunto, você deve estar pensando, puxa, as minhas provas perto da vida de Nick são insignificantes. Mas eu quero lhe encorajar a não dizer isso. Sabe por quê? Porque se você está na prova, se ela está difícil, anime-se, porque o prêmio de Deus será maravilhoso. Deus não nos dá prova maior do que nós podemos suportar. E a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse nos mostra que a prova é algo constante na vida dos servos de Deus. Temos que aprender e entender o objetivo de Deus em nos provar. O apóstolo Paulo era um exemplo do homem que foi provado e aprovado. Paulo era tão próximo de Deus que quando estava fraco, cansado e às vezes exausto, o seu espírito estava forte. Tanto que 2 Coríntios 12:10 diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que palavra maravilhosa. Então Paulo vivia com tanta intensidade o evangelho de Cristo que as suas lutas e dores ficavam encobertas pela graça de Deus. Essas lutas e dores nada mais significavam quando ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E não é diferente em nossas vidas hoje. Nada é diferente em nossas vidas hoje. Quando estamos fazendo a boa obra do Senhor, levando a palavra, operando curas, pregando nas igrejas, o Espírito de Deus se apodera de nossas vidas com tanto poder que a nossa luta e enfermidade ficam em segundo plano. Em segundo plano. Se eu lhe pedisse para escolher uma passagem bíblica que relate uma grande prova, qual você escolheria? Eu, pastor Arthur, escolhi a prova que passou Abraão, quando Deus prova Abraão lá em Gênesis 21. Mas eu vou ter a audácia de mudar o título dessa passagem para Deus prova a Abraão e a Isaque. E eu vou te mostrar e provar biblicamente que como Deus provou ambos, Abraão e Isaque. Eu convido, se você tiver uma Bíblia, ou se você quiser só acompanhar, abrir em Gênesis 22, a partir do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Então diz assim a palavra de Deus, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou, selou, o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho,
E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar ou sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Gênesis 22 inicia dizendo que num determinado tempo Deus resolve pôr Abraão à prova. Não foi a primeira e nem foi a última vez que Deus provou Abraão. E assim como acontece em nossas vidas. Então Deus chama Abraão e prontamente Abraão responde ao Senhor. Lá no versículo 1. Então ele diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Observe que no versículo 1 ele inicia citando algo que foi relatado no capítulo anterior, 21. No 21 é relatado sobre o filho que Abraão teve com Agar e o fato de Ismael, né, que o fato dele ter expulso o filho e a Agar para o deserto. E também é relatado sobre a aliança que Abraão fez com Abimeleque. Eu não quero entrar em nenhum desses dois pontos, desses dois acontecimentos, só para ilustrar que a sequência bíblica, existe uma lógica, né, do porquê que o 22 começa citando, né, o acontecimento anterior. Mas eu quero chamar a sua atenção para a reverência, para a humildade de Abraão ao responder a Deus: eis-me aqui. Ele estava se dispondo ao Senhor. Ele estava aqui dizendo para Deus: olha, Senhor, estou aqui à sua disposição. Eis aqui teu servo. Estou pronto a te ouvir. Estou pronto a te obedecer. Isso é reverência. Isso é se humilhar à presença de Deus. Aí no versículo 2 diz assim, nós vamos destrinchar cada versículo e você vai entender os detalhes das passagens bíblicas. Porque você ler a Bíblia é maravilhoso, mas é importante você mergulhar e entender entre as entrelinhas da história o que Deus está mostrando, o que Deus está revelando, o que Deus está fazendo. Então lá, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, Deus dizendo para Abraão, toma agora o teu filho, teu único filho. Todos sabem que Isaque é o filho da promessa. Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre as montanhas que eu lhe direi. Para pensar, meu irmão, nesse momento, que humanamente nós esperamos de um pai terreno, é que ele vai em defesa da sua família, vai em defesa do seu filho. Você não defenderia o seu filho? Você não faria tudo para defender seu filho? Pelo menos tentar contra-argumentar com Deus sobre os motivos que levou a Deus a exigir do seu servo tamanha prova de sacrificar o próprio filho, o filho da promessa. E nós vamos observar que no texto que lemos em Gênesis 22, nós não encontramos nenhum relato de que Abraão tenha questionado a vontade de Deus, mas ele apenas obedece. Difícil, não? Muito difícil. Vamos lá, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, seus servos, e Isaque, o seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Maravilha. Ele se levanta de madrugada, prepara o seu jumento, prepara a lenha, toma os 2 servos, toma Isaque e parte para Moriá. Até esse momento, nós não vemos Isaque e ninguém questionar o que estava acontecendo e por que Abraão estava fazendo aquilo. Não temos relato bíblico, mas nós sabemos que Abraão era temente a Deus,
e oferecia rotineiramente holocaustos a Deus. Então eu imagino, não está relatado, que Isaac tenha imaginado a mesma coisa. O meu pai oferece holocausto a Deus e nós estamos indo lá oferecer um holocausto ao Senhor. O Isaac era temente a Deus também, porque ele não questiona o pai. E ele era temente ao pai, respeitava o seu pai. Por isso que a palavra de Deus diz, isso vai para os filhos, tá? Filhos, honrem aos seus pais, para que seus dias sejam prolongados na terra. Filhos, honrem os seus pais. Isso vale para todos os filhos, os meus 2 inclusive. Versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Eu imagino o seguinte: no terceiro dia, Abraão conseguiu avistar o lugar que Deus havia lhe falado. Eu fico imaginando que no fundo do coração dele, ele não queria ter avistado esse lugar. Ele não desejaria ter avistado esse lugar, porque esse lugar estaria representando na sua vida uma grande perda, a perda do seu filho. Aí, novamente, nós nos questionamos qual teria sido a conversa entre pai e filho, entre Abraão e Isaac, durante essa caminhada de 3 dias. Não temos o relato. O pai, Abraão, sabia da sua prova, sabia da prova que estava por vir, mas Isaac, até esse momento, não sabia. Pelo menos nós acreditamos que ele não sabia, porque não há relato de que ele sabia. Então, por 3 dias, o pai Abraão guardou para si tão dura prova, muito dura prova. Imagina o que estava passando no seu coração, na sua mente, do que haveria de acontecer. Ele era temente a Deus, mas era homem como nós, com as suas fraquezas de homem. Amava o seu filho, era o filho da promessa, o filho que tanto esperou, o filho da velhice que Deus lhe entregou, porque então Deus estava pedindo tamanha prova ao seu servo. Poderia ser pela sua atitude de ter tido um filho com a serva Agar? Não, nós sabemos que não. Ou pelo fato de ter expulsado o seu filho Ismael? Não, porque Deus assim falou para ser feito. Quantos pensamentos Abraão teve na sua caminhada de 3 dias? Que nessa situação deveria ser uma eternidade. Uma eternidade. Tamanha era a sua prova. Aí diz lá em Gênesis 22:5. E disse Abraão a seus moços, seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, o seu filho, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Quero elencar nesse versículo 3 pontos importantes. Presta atenção, igreja. 3 pontos nesse pequeno versículo de 2 linhas importantes. Primeiro, quando ele fala ficai-vos ou aguardai-vos em outras traduções. Então ele ordena que seus servos fiquem em um determinado ponto da viagem, que devia ser no pé do monte, próximo ao monte, não sei. Mas por que ele determina isso? Sabe por quê? Porque o tratar de Deus era com Abraão, não era com os teus servos e não era com o seu filho, era com Abraão. O tratar de Deus é com você e com sua família. Não envolva outros naquilo que Deus tem a tratar com você. O que Deus tem que tratar com você é com você. A sua prova é entre você e Deus. Prestou atenção? Segundo ponto, eu e o moço, o rapaz ou o filho, iremos até ali. Segundo a história, você vai entender como a Bíblia tem as suas entrelinhas. Segundo a história e os teólogos, Isaac devia ter, na época do sacrifício, aproximadamente 36 anos de idade. 36 anos de idade já passou do tempo de moço, de rapaz, fazia muito tempo. De acordo, isso tem como ser provado, de acordo com os textos de Gênesis, Sara deu à luz a Isaac com 91 anos e morreu com 127 anos. Portanto, Isaac teria entre 36 ou menos anos de idade. Mas também não importa, né? A idade que ele tinha. Ou seja, ele era um homem forte, formado, crescido e bem crescido. Apesar disso, Isaac era submisso ao pai Abraão. Apesar de ser um homem
forte, crescido, ele era obediente e submisso aos seus pais. Vamos lá. Aí, terceiro ponto importante desse pequeno versículo. E havendo adorado, tornaremos a vós. Apesar de sua aflição com a prova, Abraão não perde a fé. Ele tinha convicção de que Deus proveria um escape. E quem sabe, né, passou na cabeça de Abraão que poderia acontecer de Deus trazer a vida a Isaac após o sacrifício. Não importa, mas ele sabia que algo aconteceria, que Deus entraria com providência. Por isso, Abraão faz jus ao título de pai da fé. Faz jus com honra ao título de pai da fé. Vamos lá, versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então, lá, nesse versículo temos lá Isaque com a tarefa árdua de levar a lenha, que era o mais pesado. Ele era o homem mais novo. E Abraão, que tinha, né, teve Isaque com 100 anos, se ele tinha 36, ele devia estar com 136 anos, já era velho, já era idoso. Muito embora naquela época se vivia muito mais. Diz que ele viveu até 180 anos. E ele leva, então, o cutelo e o fogo, e vão ao monte Moriá para o sacrifício. Lá no versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, parece mineiro, né? Meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pô, finalmente, né? O Isaque acordou, caiu a ficha, e ele viu que tinha alguma coisa que estava faltando. E ele resolve questionar o pai. Claro que sabemos que durante a viagem, pai e filho conversaram. Qual o assunto? Não tenho a mínima ideia. Pode ser que eles falem de qualquer outro assunto. Ah, será que o Corinthians vai ganhar? Não, não vai. Infelizmente, o Corinthians está uma porcaria. Né? Mas alguma coisa eles conversaram. Não sabemos, porque não há relato. Mas eles foram para o monte e nesse caminhar, ele não parou para pensar que algo estava faltando. Ora, temos a lenha, temos o fogo, faremos o altar com as pedras da própria montanha. Mas e cadê o novilho? Cadê a ovelhinha? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele não parou para pensar nisso, e isso era o principal que estava faltando, porque ele não tinha a mínima ideia que o novilho era ele, que o cordeiro seria ele no sacrifício. Ele não desconfiou em nenhum momento, pelo menos não há relato sobre isso. Mas vamos lá, no versículo 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aí vem um ponto importante. Presta atenção nesse versículo, porque ele é extremamente importante para entendermos toda a passagem. Ele diz então que Deus proverá para si, Isaque, proverá para si, Deus, o cordeiro para o holocausto. Em outras palavras, Abraão está dizendo, está profetizando que Deus mandará o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Veja que a linguagem de Abraão é uma linguagem profética. Ele está profetizando entre linhas que haveria uma solução, que haveria um escape por parte de Deus para aquela situação, porque ele já afirmou isso para os seus moços, para os seus servos, que ele iria com o filho, mas voltaria. Eles iam adorar a Deus, mas eles voltariam. Então ele já estava profetizando uma saída para aquela situação, para aquela luta. Então começa a profetizar na sua vida, da sua família, que há saída, que há escape dessa situação de luta. A sua prova é para você ser treinado, para você ser lapidado por Deus. Mas aprenda a usar os seus dons, começa a profetizar sobre a tua vida, a vida dos seus, que haverá um escape da parte de Deus. Vamos, versículo 9. E chegaram no lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Vamos destrinchar esse versículo também. 3 partes. Pô, toda hora é 3 partes, 3 partes. 3 partes. Eu gosto do 3. Então vamos lá. Primeira, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Então vamos lá. Abraão, servo obediente, vai em direção ao lugar que Deus lhe manda. Ele não para no caminho, não para tomar um café numa cantina. Ele vai como Deus lhe manda e chega no lugar
demorou 3 dias, não importa, mas ele chega obediente como Deus lhe manda. Segundo ponto, né? Então, primeiro ponto, seja obediente. Segundo ponto, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Por que a palavra não relata que o altar foi edificado por ambos, Abraão e Isaque, mas só por Abraão? Sabe por quê? Porque Deus falou com Abraão e não com Isaque. Deus está falando com você, mais ninguém. Então ouça, fique atento. É com você. O sacrifício seria oferecido por Abraão e não por Isaque. Por isso Abraão é quem edifica o altar. Por isso é você que tem que edificar o altar em sua casa. Não para sacrifício de animais, porque o cordeiro já foi entregue na cruz, mas para orar, para agradecer a Deus, para buscar intimidade com Deus, para clamar, para chorar aos pés do Senhor. É você. Não é um intermediário. Não é um procurador. Deus quer é você, como quis Abraão. Vamos lá, terceiro ponto. E amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Isaque tinha 36 anos. Sei lá se tinha, mas vamos dizer que tinha 36 anos. Era um cara forte. 36 anos, imagina o seu forte. Por que então ele permitiria que o pai, já velho, o amarrasse? Por que então ele permitiria que o pai o deitasse sobre a lenha para ser sacrificado? Ele poderia se desvencilhar com facilidade do pai. Ele poderia se negar a fazer aquilo. Ele poderia não aceitar que fosse amarrado como um novilho. Poderia fugir daquele lugar, sair da presença do pai. Mas agora caiu a ficha para valer a Isaque. Eu vou ser o sacrifício. Por que deitaria sobre o altar, em cima da lenha, para ser sacrificado? Para e pense se a prova não era de ambos, tanto de Isaque quanto de Abraão, ou de Abraão quanto de Isaque. Se Isaque não tivesse o mesmo temor a Deus como pai, você acha que ele aceitaria se submeter a isso? Você acha? Já parou para pensar isso? Acha que Isaque aceitaria ser usado como um cordeiro para sacrifício? Você aceitaria? Como homem, eu tenho certeza que a resposta seria não. Não aceitaria. Mas como um homem de Deus, a resposta foi a mesma do pai Abraão. Eu tenho certeza que foi, não está relatado, mas eu tenho certeza que foi: eis-me aqui, sou teu servo. Eis-me aqui. Nós às vezes falamos para Deus nos cultos, na igreja, lá no clamor, envolvidos pelo louvor: eis-me aqui, Senhor, me usa como instrumento das tuas mãos. Quando Deus fala, então, agora eu vou te usar. Aí você fala, veja bem, não seria bem isso que eu queria que acontecesse, Deus. Você quer ou não quer servir a Deus? A prova era dura para o pai Abraão e também era dura para o filho Isaque. Lá no versículo 10, estamos chegando no fim. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar ou matar em sacrifício o seu filho. Caramba! Só o fato de segurar o cutelo na mão, essa parte é difícil, hein? Vamos tentar entrar no personagem Abraão, depois entrar no personagem Isaque, para você entender o quão difícil foi essa prova. Então lá, Abraão, ele vendo seu filho no altar, deitado, imagino que ele pensou: Deus se esqueceu da sua promessa. Deus arrancou o seu filho Ismael de sua vida. Agora Deus quer arrancar o seu filho da promessa, o filho Isaque, que ora ele teve com Sara na velhice. O que ele então falaria para sua esposa Sara? O que Deus mandou sacrificar Isaque? Seu filho Isaque na sua frente, deitado, pronto para ser sacrificado. Sonhos seriam interrompidos, sonhos acabariam. Quem sabe o desejo de continuar acabaria, de continuar a caminhada acabaria. Tudo perderia o sentido. Quão difícil foi esse momento para Abraão. E se nós mergulhássemos no personagem Isaque, o que será que passou na cabeça de Isaque? Jovem, com toda uma vida pela frente, deitado no que seria o fim dos seus sonhos, olhando para o céu,
vendo as aves do céu, imaginando, acabou. Minha história de vida termina aqui. Por que meu pai Abraão está fazendo isso comigo? Não cheguei a nem despedir-me da minha mãe Sara. O que foi que eu fiz? Qual foi o meu pecado tão mortal? Quantos pensamentos não passou na cabeça de Isaac em frações de segundo, naqueles momentos que ele estava deitado naquele altar? Como deveria estar o seu coração vendo o próprio pai com o cutelo na mão para lhe tirar a vida? Já parou para pensar sobre isso? Nesse instante, aos 45 do segundo tempo, Deus adora fazer gol aos 45 do segundo tempo. Quando todo mundo já estava infartando, quando parece que tudo já estava consumado, terminado, o que acontece? Vamos lá, versículo 11 e 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estende a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus pôs à prova teu servo, que em nenhum momento duvidou ou questionou a vontade de Deus. Deus prova da forma mais difícil. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e nós somos homens, nós somos servos. Deus nos leva ao limite. Deus nos faz passar pelo fogo mais ardente. Deus faz porque Deus é Deus e nós somos servos. E por amor e misericórdia, Deus manda uma resposta ao teu servo. Deus manda uma resposta. Não estenda a tua mão sobre o moço. Não estenda a tua mão, porque eu entro com a providência. Não faça nada, porque eu entro com a providência. Quando nós achamos que está tudo perdido, quando nós achamos que não tem mais solução, Deus brada em alta voz ao nosso favor, irmão. O que você tem medo? Qual é a tua preocupação? Você acha que Deus vai se esquecer da sua aliança, das suas promessas com a sua vida? Ele vai bradar ao seu favor. Ele vai bradar ao nosso pedido de socorro. Abraão e Isaac, ambos passaram por uma prova terrível, uma das piores e mais duras provas. E o melhor é que nós sabemos que ambos foram aprovados com louvor. Não temeram, não questionaram a vontade de Deus, apenas obedeceram, aguardaram até o último momento, aos 45 do segundo tempo, uma resposta, um escape, um socorro. E aí o céu se abriu e uma voz bradou: não toca, não toca, não toca no rapaz, porque você já provou a sua fé. O que você está esperando? Será que você não consegue ouvir o céu se abrindo e uma voz bradando? Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dor, lembre-se que um anjo de Deus está pronto a bradar a seu favor. Sua prova é difícil, eu sei, eu imagino que é, mas creia, pela fé, o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. O Cristo já se entregou na cruz do Calvário. O céu já abriu e a voz já bradou: está consumado. Está consumado, eu carreguei nos meus ombros os seus pecados. Apenas ouça minha voz, apenas faça minha vontade. Mas o melhor está por vir, que eu não li na primeira parte da passagem. Gênesis 22, versículo 15 a 18. Veja o que Deus fala. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Oh, glória seja dada a Deus. E então o anjo do Senhor bradou pela segunda vez. Glória seja dada a Deus. Lá dos céus. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Oh, aleluia. Porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a
tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia, glória seja dada a Deus. A prova foi difícil, foi muito difícil. A prova está sendo difícil, irmão? Está sendo muito difícil, mas creia que o céu vai se abrir e vai bradar lá do céu o anjo de Deus a seu favor, para te tirar o escape, para te tirar dessa prova, para te dar o livramento, para te entregar a bênção e ainda mais, se mantendo fiel, se mantendo obediente. Deus brada pela segunda vez dos céus: eu vou te abençoar, abençoarei a tua geração, abençoarei a tua vida, colocarei os teus inimigos por terra, abrirei sim as portas do céu sobre a tua vida, multiplicarei assim o seu celeiro, porque Deus é Deus e nós somos homens. Deus é Deus e nós somos homens. Creia na palavra do Senhor, mergulhe na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós seremos provados, mas seremos aprovados para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.